Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, seguindo a nossa ideia de levar informação para vocês com pessoas com autoridade no assunto, hoje o nosso tema é muito especial e com uma pessoa muito especial. Nós somos especiais. Se você tem medo de se expor na rede social, você não pode perder esse vídeo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com a minha grande amiga aqui, a Tânia. Tem muito mais experiência do que eu na área, já está aí há um bom tempo, já tem uma trajetória aí na rede social e ela vai compartilhar um pouquinho. Estou louca para aprender com a Tânia e espero que você também. Então, eu gostaria que a Tânia aqui se apresentasse, falasse um pouquinho dela, assim, do trabalho dela. Antes da gente conversar da rede social, eu quero que vocês entendam um pouquinho sobre o trabalho da Tânia. Bom, olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, me chamo Tânia Mara, eu trabalho como personal trainer e consultora online. Iniciei como personal, mas ao longo que vocês vão poder acompanhar um pouco disso, eu acabei transferindo praticamente quase toda a minha área para o online. E eu aprendi, ou tive que aprender ao longo do tempo, a mexer com as redes sociais para que eu pudesse vender o meu produto, vender o meu serviço. Então, são 6 anos aí que eu estou batalhando para compreender, na verdade, o Instagram, né? Para conseguir vender aquilo que eu tenho, para conseguir vender resultado, conseguir vender, né, meu trabalho todo. Estou tentando colocar todo o meu trabalho de forma online para poder ganhar o dinheirinho da gente em casa, né, mais tranquilo, no conforto, que eu acho que é o que a maioria das pessoas querem, às vezes trabalhando até um pouco menos e ganhando um pouquinho mais. Então, gente, sabe por que eu trouxe a Tânia para conversar um pouquinho com a gente? Porque eu conheço a Tânia de longa data, né, Tânia? Por isso, quando ela falou especial, eu falei, a gente é uma para outra, porque é muitos anos já. É um privilégio, assim, e eu vi muito a evolução da Tânia. E essa é uma dificuldade minha, sabe? E eu vejo que essa é uma dificuldade das minhas alunas também. Dos meus também. Como que eu começo? Eu demorei muito tempo, estou engatinhando ainda na rede social, estou aprendendo muita coisa e eu estou aqui para aprender contigo. E eu vi muito a evolução da Tânia e vou falar para vocês que a Tânia foi uma das minhas inspiradoras. Assim, a gente tem algumas inspirações, mas a Tânia foi uma das minhas inspiradoras. Por quê? Porque muitas vezes a gente se compara quando a gente vê alguém indo muito bem na rede social, a gente imagina que aquela pessoa sempre fez isso na vida. Parece Sabe, tão que era natural para aquela pessoa. Era uma coisa que eu pensava, assim, eu via as pessoas na rede social e eu pensava, nossa, não, isso não é pra mim, porque a pessoa, né, ela deve fazer isso a vida toda, ou ela tem facilidade para isso. E quando eu vi a Tânia se destacando na rede social, eu conheço essa menina. Não, é que, gente, vocês não têm noção de quem era a Tânia há, sei lá o que, 10 anos Não, atrás. a Tânia sempre Ela foi a Tânia. na verdade, eu fazia minha rena na sobrancelha na minha cidade, entendeu? Então isso faz alguns anos, Nossa, né, Cid? Eu acho que, na verdade, a gente se conhece há uns... Cara, a gente não quer se fazer de velho aqui, mas faz tempo, tá? Faz muito tempo. Faz muito tempo. Então, assim, e ela tá fazendo um trabalho lindo na rede social. E a primeira coisa, quando eu pensei em trazer esse tema para vocês, é pra gente desbloquear mesmo. E essa é a minha dificuldade. Eu comecei a acompanhar a Tânia. Nossa, se ela tá fazendo, eu acho que eu também consigo fazer. E foi um desbloqueio. E eu tô aprendendo, assim, eu queria muito aprender. Tânia, assim, conta pra gente, assim, como foi esse teu início? Por que você decidiu entrar na rede social? Há quanto tempo você está na rede social? Bom, eu comecei a trabalhar com o Instagram são, acho que uns 6 anos em média. Eu comecei a fazer faculdade com 26 e a faculdade que eu fiz, a educação física, eu já tinha na minha cabeça que eu precisava de algo que eu não fosse empregada de alguém, né? Que eu não fosse vinculada a nenhum lugar. E eu sabia que se eu ficasse lá, na minha cidade, onde eu morava, eu não ia ter essa liberdade de decidir assim, eu vou atender personal e eu vou ganhar bem para isso lá, né? E eu pensei, então, eu preciso me mudar para um lugar maior, né? Um lugar que tenha... Aí eu fiquei entre Chapecó, Xanxerê, e aí eu pensei em Xanxerê como um lugar mais tranquilo, assim, né? Porque eu tinha minha filha também para trazer para cá, junto comigo e tal. E eu pensei, vou pra lá, quem sabe lá eu consigo atender personal. Mas já tinha o Instagram já instalado, mas não tinha o hábito de usar muito ele, porque na época quem estava em alta era o Facebook, né?
eu usava, na verdade, assim, para postar coisas aleatórias, sem sentido, né? Então, quando eu comecei a usar o Instagram, não foi essa a intenção. Eu nunca pensei, eu vou vender alguma coisa online, 6, 7 anos atrás. Legal. Eu comecei a mexer, porque eu cheguei aqui, faltavam 6 meses para me formar, e eu pensei, cara, ninguém me conhece. E agora? O que eu vou fazer, né? Eu preciso achar um meio de mostrar para as pessoas quem é a Tânia e o que a Tânia faz. Então, o Instagram estava começandinho, eu comecei fazendo trabalho no Facebook e tal, né? Interliguei as redes, inclusive, Facebook e Instagram na época. E eu comecei a postar coisas, mesmo sem estar formada na época, porque eu estava como estagiária. Eu postava videozinhos, ensinando as pessoas como é que elas podiam executar melhor aquele exercício, explicando para essa pessoa como ela devia executar. Videozinho de certo, errado, sabe? O que eu sabia na época. E algo não que eu falasse diretamente como estou falando agora. Era algo que eu fazia o videozinho, editava ele meio mais ou menos, não sabia editar, né? Ia lá e colocava para as pessoas verem. Foi assim que eu comecei. Eu não comecei falando, né? Não, eu comecei... É isso que eu queria ver contigo, assim, porque eu senti isso, sabe? Essa foi a minha maior dificuldade. Quando começar, aí eu começo por onde? Porque a gente pensa assim, então eu vou começar. E o que eu fiz? Eu fiz vários posts, então eu tinha material, mas aí assim, amanhã eu posso. Não, amanhã eu acho que... Você procrastina por medo. Por um motivo, eu ficava arrumando desculpa. Não, então depois de amanhã eu posso. E aí sim ia. Aí até que foi a primeira foto, né? Aí o primeiro vídeo aí demora um pouco mais, né? Eu acho que eu fiz uns 10 engessados. Ainda são, os meus ainda são bem engessados, porque eu ainda estou aprendendo, estou aqui para tentar desbloquear um pouquinho com a minha amiga. E o que acontece? Você sentiu isso também? Como foi para ti iniciar? Não, você foi... Foto, texto. De primeiro momento é o que atende mais fácil para você se comunicar e é algo que você não precisa se expor, né? Não expor você mesmo. Essa é a questão, acho que é a exposição. Porque pra mim, o que me bloqueava era assim, toda vez que eu ia clicar lá no botãozinho de publicar, eu ficava pensando, e aquela pessoa que vai ver, o que ela vai pensar disso? O que ela vai... Não, então não vou pôr. Você tem que pôr. Passou por isso tem que enfrentar o medo, não é? Isso é com tudo na vida, não é? A gente tem que enfrentar o medo, tem que postar e não pensa mais naquilo. E às vezes eu postava aquilo, deixava aquilo, não olhava mais para aquilo. Porque, igual a gente estava conversando antes também, eu não gostava de me ouvir, né? Eu não gostava de me ver no vídeo. Então eu pegava esse vídeo, editava, fazia tudo o que tinha para fazer e lançava ele lá, publicava ele, não olhava mais para ele. Deixava ele rolar, deixava que as pessoas vissem, né? E é uma coisa meio automática, só que se você não começar a fazer, tu nunca vai perder o medo. É igual você postar um story lá, não precisa postar uma sequência enorme de stories. Grava 15 segundos. Grava de novo, se olha, se escuta, porque assim, a gente tem muito problema de repetir palavras. Então, quanto mais você praticar isso, às vezes não é nem um vídeo para você postar, mas para você se ver. Pra você ver se você está fazendo. E você vai soltando isso. E assim, a questão é claro que quando a gente se expõe, a gente espera uma aprovação das pessoas e a gente tem medo da rejeição. Da rejeição. São as duas situações, né? A gente quer uma aprovação e a gente tem medo da rejeição. E as duas coisas acontecem. Podem acontecer, não podemos né? agradar todo mundo, porque o que acontece? E como você lida com isso? Assim, a situação de você se expor e ser criticada, e também tem a seguinte situação, é você se expor e ficar no vácuo. Ninguém já me aconteceu. Ninguém te responde Quantas nada. vezes eu coloco a minha caixinha de perguntas naquele story e ninguém coloca pergunta lá, gente? Vocês acham que quando eu coloco a caixinha de pergunta lá, enche de pergunta? Não, eu fico no vácuo também, né? Nem sempre é assim, normal. Às vezes as pessoas, como a pessoa precisa elaborar a pergunta, tem gente que tem preguiça de elaborar a pergunta, sabe? A pergunta é uma coisa que ela tem que pensar, ela tem que estar com aquela dúvida no pá ali, dá aquele estalo e daí ela vai lá e escreve. Às vezes naquele dia as pessoas não estão com dúvidas nenhuma, elas não querem perguntar, elas não estão interessadas no assunto da caixa de pergunta que você colocou. Mas é que tu só vai
saber disso se você colocar lá, arriscar isso, sabe? É que sabe por que eu te perguntei isso, Tânia? Porque assim, quem ingressa na rede social entra com uma expectativa. Quem Ser entra de sempre cabeça, aceito, na assim, verdade, não é exato. assim que funciona. Não, e muitas vezes assim, você entra com uma expectativa de vai dar tudo certo, de repente você faz uma postagem e as pessoas interagem contigo, e de repente você faz uma postagem e as pessoas não interagem contigo. E muita gente, essa é a área da Tânia, né? A área da atividade física. As pessoas ingressam na tua área, muitas vezes querendo um resultado para ontem, né? Eu vou entrar na academia e eu já vou sair bombada porque o verão tá aí, né? Em dezembro. E isso não ele é um processo, né? Marketing também é um processo. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas como você lida com essas oscilações do teu público, assim. Para as pessoas até entenderem que, para não se frustrarem no sentido de querer um resultado imediato ou de, naquele dia ninguém conversou contigo, não é porque a pessoa não vai com a tua cara, né? Não, é porque naquele dia ela não tá afim de interagir com você. Mas é que assim, isso acontece muito no nosso início, tá? Assim, hoje a rede ela tá grande, ela tá melhor, né? Então é muito dificilmente hoje que eu fico no vácuo, que alguém não responde e tal, mas é que isso eu tive que construir ao longo de 6 anos. A gente chega lá, né? tá? Eu fico no vácuo aí. Então, no começo, sim, nossa, quantas coisas eu postava, por exemplo, agora há pouco tempo eu postei uma publicação que não teve um comentário. Cara, é normal, você precisa, hoje a rede social ela é o quê? Você precisa ser criativo, né? Você precisa apresentar coisas que gerem curiosidade nas pessoas e que elas tenham vontade de interagir naquilo, perguntar ou deixar. E dentro do Instagram a gente tem algumas regrinhas sobre, principalmente a linguagem que você coloca, alguns estalinhos ali do tipo, comenta aqui com emoji. O emoji, cara, é uma linguagem universal, você tem que usar muito. Legal. Porque aí você fez um texto, né? E aí as pessoas, elas têm o quê? Elas têm vergonha de chegar e comentar no teu post porque elas têm medo que elas vão falar uma bobagem ou que alguém vai estar vendo que elas estão comentando e tal. Se você coloca, gostou desse post, deixa o seu joinha aqui, né? Que é o emoji. A pessoa não tem vergonha de ir lá e colocar um joinha. Isso gera o tal de engajamento, gera o alcance. Então você precisa gerar formas e possibilidades para que essas pessoas façam isso, interajam com você de uma forma muito simples. Elas não têm que pensar muito. Então, se você estiver gostando desse vídeo, deixa o joinha. Deixa o joinha. É isso aí. Legal? Tânia, sabe qual uma das dificuldades que eu tive? É assim, vou entrar. Vou começar a mexer na rede social, porque eu programei, tá? Você foi por um acaso, foi meio programado. Eu decidi que eu queria também contribuir na rede social. Por quê? Eu era uma sugadora de conteúdo, né? Aquela coisa, pega o conteúdo de todo mundo, inclusive seu. E muitas vezes assim, gente, deixa eu falar outra coisa, que eu falei de dar o joinha, nem isso eu fazia. Eu era do tipo que olhava tudo, todo mundo, e eu não entendia a importância de interagir. Eu não entendia, gente, eu tô entendendo agora. Instagram é uma rede de relacionamento. Por quê? Porque quando eu posto alguma coisa, a gente fica na expectativa que as pessoas interajam, né? É a mesma coisa eu vir aqui, ficar conversando contigo e não deixar você falar. E eu fazia isso, eu ficava ouvindo todo mundo e não contribuía nem Mas eu também fui dessa joinha. fase. E eu não entendia, mas não era por maldade, não que eu não estivesse gostando, eu não entendia a importância de interagir com a outra pessoa e não entendia muitas vezes que ela estava agregando em mim, que eu tinha que retribuir de alguma forma. E sabe, quando eu decidi assim, eu tô fazendo isso, eu tô sugando conteúdo porque eu ouvi uma palestra, ouvi um conteúdo e falava justamente sobre isso. Eu sou esse tipo de pessoa que pega, suga conteúdo e não interajo. Então eu pensei assim, quer saber, eu acho que eu também tenho como levar conteúdo para as pessoas. E aí eu comecei, decidi, vou fazer. Mas aí surge a dúvida, né? Eu vou começar postando uma foto, mas eu sei o que eu quero transmitir para a pessoa, mas eu não sei muito bem por onde começar, como é que eu escolho gerar conteúdo, isso mesmo, como que eu gero conteúdo. Aí muitas vezes eu fiz um post e eu achei que eu falei tudo em um só, entende? Então, como que eu gero conteúdo? Como você orienta as pessoas a gerar um conteúdo? Vai depender muito de qual que é o público que você tem dentro da tua rede, né?
eu acho que a primeira coisa que você precisa é descobrir quais que são as maiores dificuldades do teu público. Ou dentro da tua própria profissão, assim, as perguntas que as pessoas mais se fazem. Né? Tipo, você lá na micropigmentação, normalmente tem umas dúvidas assim que elas são muito frequentes. Às vezes o teu cliente, mas será que eu faço essa micropigmentação? Dói, Será que não vai dói? ficar? Dói, não dói? São coisinhas assim que parecem simples pra ti, porque você convive com isso, mas pra quem tá ali, não sabe. Então foi assim que eu comecei. Eu comecei com coisinhas simples. Por exemplo, eu sabia que a maior dúvida das pessoas era: será que eu estou fazendo esse exercício certo? Por que a minha lombar dói? Por que o meu joelho dói? Será que eu tenho que fazer esse exercício em que momento? Será que eu estou preparado para fazer esse exercício? Qual músculo? Todo mundo quer saber quando eu falo de exercício. Qual músculo que esse exercício pega, sabe? E aí eu comecei criando, mas tudo depende do nicho da pessoa. Então eu tô mais ou menos no caminho certo, né? Porque Respondendo dúvidas. Esse momento está acontecendo, por quê? Porque eu percebi que é uma dificuldade minha e da maioria das minhas alunas, que era, Cid, eu tenho Instagram, mas eu não mexo. Eu tenho Instagram, mas eu não publico. E aí me surgiu essa ideia. Quando eu pensei em conversar com alguém, né, elenquei alguns assuntos, um dos que eu pensei foi esse. Né, que marketing é muito importante. Que é justamente, e aí que surgiu a ideia, com quem que eu poderia conversar, que entenda mais do que eu, que possa sanar as minhas dúvidas e as dúvidas do meu público, das minhas alunas e das pessoas que estão na minha rede social. E aí foi a ideia de conversar contigo. Então, a gente está mais ou menos nessa linha. A outra coisa assim legal para quem vai começar é, por exemplo, eu não sei postar conteúdo escrito, não sei editar imagem. Cara, a ferramenta mais importante dentro do Instagram é o Instagram Story. Você pode mostrar o teu bastidor. Simples assim. Sem falar nada. Sem falar nada. Tá ali, tá fazendo um procedimentozinho, pede para alguém gravar como você tá fazendo aquele procedimento ali. Escreve umas palavrinhas do que se trata aquilo. E aí você mostra o resultado final daquilo. Daqui uns dias essa pessoa volta com esse resultado e você mostra como ficou daqui 15 dias, 20 dias. Você não precisa se expor no sentido de falar, de ter que já soltar isso, porque eu sei que isso é difícil, pra mim também foi muito difícil. Pra todo mundo. Eu não gostava de me ouvir, eu não gostava de falar, eu tinha medo também do que os outros iam falar no começo. Então começa com o teu bastidor, as pessoas gostam de ver o que acontece por trás da Cid, né, ou da Tânia. Então dá pra começar com coisas simples. E um conteúdo leva a outro, leva né? outro, eu tô vendo aqui que a gente tá conversando sobre uma coisa e eu já tô pensando aqui, poxa, a gente tinha que fazer mais um falando de outra coisa, porque um assunto leva a outro. Daqui a pouco a pessoa te pergunta, né? Eu vejo isso acontece um pouco comigo, que me ajuda muito. Porque todo mundo tem essa dificuldade de gerar conteúdo. E pra mim, o que me ajudou muito e me ajuda é quando as pessoas me perguntam. E sabe uma coisa que às vezes eu posto alguma coisa e eu penso, poxa, isso aqui ninguém deu importância, ninguém... E aí o que acontece? Dias depois eu vou atender, eu vou conversar com uma outra pessoa e ela fala, deixa eu te pedir uma coisa. Ela não fala na rede social, mas ela depois. me fala depois. E aí eu acho que eu posso esclarecer então um pouquinho melhor. Aí você volta, porque não tem problema você voltar no assunto, né? Volta explicando um pouquinho mais. E assim que vai gerando, assim, né? Cara, essa é uma coisa que também me perguntam bastante, mas como é que você descobre qual que é o teu nicho, então, dentro do Instagram? Qual é o público que você quer trabalhar? Gente, lá no Story tem um monte de ferramentas que o Instagram já disponibilizou para vocês descobrirem esse tipo de coisa. Então você tem lá as enquetes, você tem o sim ou não, você tem a caixinha de perguntas, porque daí as pessoas clicando numa pergunta que você fez, você já sabe se ela tem dúvida em alguma coisa, né? E muitas vezes a gente está na dúvida assim, poxa, o que será que o meu público gostaria de ver? Será que eles gostariam de ver eu fazendo um procedimento? Ou eles gostariam de tirar uma dúvida? Eu posso perguntar, né? Pergunta. Você gosta? Sim, não? Você quer branco ou quer vermelho? Gosta mais prefere? Exato. Aí assim, aos pouquinhos, todo dia você vai fazendo uma enquetezinha dessa ao longo de um mês, por exemplo, até menos, não precisa nem ser tudo isso. Você já descobre quais que são as maiores dúvidas do teu Agora, teu seguidor. Te falar uma coisa, né?
rede social, assim como qualquer outra coisa que a gente se propõe a fazer, dá trabalho. Eu falo que é o meu terceiro emprego. É o meu terceiro emprego. A pessoa tem que ter consciência disso, né? Tem que se dedicar para a coisa acontecer. E assim, tem um retorno? Porque assim, muitas vezes você pensa, eu vou ficar aí gastando tempo. Eu era uma pessoa que eu pensava isso, gente, olha a minha linha de raciocínio. Pra que eu vou ficar me expondo na rede social? Pra quê? Pensa e analisa. Eu pensei em entrar para contribuir e levar conteúdo. Poxa, eu pensei que tem tanta informação que não procede. Eu pensei, eu tenho algumas informações que procedem e eu estou guardando para mim e não estou levando. Foi a minha ideia inicial, né? E continua sendo essa. Mas assim... A ideia era ajudar? A minha ideia no começo do Instagram também era ajudar as pessoas. Mas assim, aí você lá pela Santos, você pensa assim, eu tô pondo conteúdo, o pessoal às vezes não está interagindo, ou mesmo que esteja interagindo, chega uma hora que o cansaço também, porque dá trabalho, não dá? Dá trabalho, assim como você vai fazer uma atividade física, chega um dia que você está cansado, enfim. Aí você pensa assim, poxa, vale a pena? Em que momento você sentiu assim? Vale a pena. Então, eu fiquei no Instagram uns 2 anos, como que não quer nada, assim, né? Levando informação. Levando informação, contribuindo, né, para a vida fitness das pessoas. Mas eu sempre tive, ainda antes de me formar, o conhecimento dessa parte online, do profissional de educação física. E eu pensei, cara, é um nicho, né, uma área ali que eu posso estar trabalhando em qualquer lugar que eu quiser desse Brasil. E aí eu comecei a colocar na minha cabeça, eu quero estar em qualquer lugar desse Brasil. Mas o jeito que eu tinha para fazer isso era vender online. Então, depois de 2 anos, aí eu comecei a trabalhar nesse sentido para vender a consultoria. Então, até hoje eu tenho consultorias ainda, e aí eu fui escalando ao longo do tempo. Mas eu levei para colher, desde que eu comecei a ajudar as pessoas, eu levei uns 3 anos, 4, para conseguir realmente dizer, não, agora eu tenho um grupo de consultoria. Mas vale a pena, cara. Eu hoje, vendo todo o processo que eu fiz com o que eu tô hoje, eu tô vivendo no Instagram. Isso que eu ia te pedir, assim, hoje você pode dizer que algumas coisas você conseguiu única e exclusivamente por ter ingressado na rede social, ou você diz assim, não, ajudou, mas não... Na verdade, o Instagram me deu tudo que eu tenho hoje. Daqui uns dias, eu não sei quando esse vídeo será colocado no ar, mas daqui uns dias vocês vão me ver em um lugar que é um sonho que o Instagram me proporcionou, entendeu? Então valeu muito a pena, né? Apesar de no começo eu ter entrado sem ter essa pretensão, digamos assim, de vender, hoje, além de ajudar as pessoas, a pretensão é ganhar dinheiro com isso também. Então... está começando a me levar para lugares, mas olha quanto tempo depois, 6 anos depois. Claro que assim, isso que eu ia falar, é uma construção e exige esforço, dedicação profissional, não só, porque são duas coisas, não adianta também você pensar que vai viver de rede social se você não tem essa base tem que começar. De conteúdo, de se qualificando. Mas existe um outro detalhe, né, Tânia? Se a gente esperar estar pronta, você foi construindo isso, né? Não, isso não foi da noite pro dia. Eu penso nisso também, que até quando me propus, eu deixei isso bem claro para todo mundo, que quando me propus a fazer esse trabalho do Momento Sem Igual, eu falei, me surgiu a ideia, assim, eu pensei, vou fazer. Mas eu pensei, não, mas eu acho que eu sou meio engessada para isso ainda, sou tímida, não sei como começar, não sei como fazer. Mas... Vocês podem ver, né, que eu tô aqui aprendendo, rebolando, sou maior suadora aqui. Mas eu pensei, se eu não fizer, talvez daqui a um tempo eu já me arrependi por coisas que eu deixei de fazer. Me arrependo muito por coisas, inclusive a própria entrar na rede social, uma coisa que eu pensava, isso não é pra mim não vou ficar fazendo isso pra quê? Né? E hoje eu já vejo que tem me ajudado muito como crescimento pessoal, tem me ajudado muito a enfrentar alguns medos, alguns bloqueios, tem me ajudado muito nesse sentido, porque a gente cria um monstro muitas vezes e a gente tem medo muitas vezes. Mas é quase como falar em público, né?
Você imagina que hoje, claro que tem 32 mil pessoas, mas apenas uns 3 ou 5%, quando muito, né? Assim, Tânia, fala uma coisa pra gente, porque como qualquer outra coisa que a gente vai fazer, tenha o momento da crítica, né? Ainda o teu trabalho é um pouco mais delicado, esse trabalho é um pouco mais com disposição, tem isso também, né? Existem perfis diferentes, o teu é um perfil que exige uma exposição sua também, que também divide opiniões, né? Tudo que a gente vai fazer, gente, nem todo mundo gosta de sobrancelha. Você acha que todo mundo gosta de ficar vendo sobrancelha, boca, falar de pele, falar de estética, né? Existe o meu público, só que também existe aquela pessoa que entra ali, que não é meu público, mas ela tá ali e ela dá pitaco também, né? Na verdade, assim, eu hoje trabalho para quem quer me ouvir. Se você não quer me ouvir, você fique à vontade para se retirar. Então hoje eu tenho esse lema, assim, eu não fico muito preocupada com quem tá ali, não curte. Quem não curte vai sair uma hora, vai, sabe? Vocês têm que ficar preocupado e interagir com as pessoas que interagem com você. Manter essas pessoas o tempo inteiro ativas. E eu acho que isso mantém a tua saúde mental, né? Porque senão não dá fica, pra ligar né? pra tudo, assim, Porque sabe? se ficar encucando com isso, com cada pessoa que entrar ali e falar e criticar o teu conteúdo ou a tua exposição. E eu não tenho tido muito problema, sabe, Cid? Inclusive, é uma coisa que eu gosto de comentar sobre isso, é que muitas meninas da minha área, principalmente, tem muito problema com o machismo, né? Que seria aquele monte de homem que tá ali dentro da rede para detonar aquela tua publicação com um comentário escroto, né? Graças a Deus, eu não tenho isso. Se vocês forem olhar as minhas publicações, eu posso postar uma foto com um pouco mais do meu corpo em exposição e eu não tenho tido problema com esse tipo de coisa. Entendeu? Então acho que isso é uma coisa que você constrói também, você educa os teus seguidores para isso. Eu deixo sempre bem claro que isso é uma coisa que eu não gosto. Então eles não fazem, sabe? Então eu não tenho problema com isso. Agora críticas também não tive problema com críticas. E aí assim, eu sou uma pessoa mais agressiva, digamos assim. Eu não dou muita liberdade. Então eu sou uma pessoa firme naquilo que eu falo. Então quando a pessoa ela pensa, ela tem vontade de criticar, mas eu acho que ela pensa assim umas duas vezes, é melhor não, porque vai dar encrenca. E vai dar encrenca, entendeu? Então, a não ser que seja algo que realmente eu perceba que seja para o meu crescimento e que é uma crítica que vai construir algo, né? E aí sim, eu agradeço. Sabe que né? eu aprendi bastante, assim, e venho aprendendo bastante, justamente nesse sentido. Muitas vezes faz um material, né, faz alguma postagem, enfim, e alguém depois comenta, olha, Cid, eu achei bem legal, mas eu achei que talvez isso ou aquilo, e mas isso contribuindo. Sim, mas me ajudou muito nesse sentido. Olha, eu achei, nossa, eu nem vi, eu fico pensando, por que nem vi? Ah, Cid, eu acho que eu não vi porque o horário, aí você começa e aí vem as regrinhas do Instagram. E não só isso, mas assim, as pessoas têm contribuído muito. Isso é uma dica, né, Cid? As pessoas precisam ajuda conhecer a rede. Mas assim, ó, de fato, me fala uma coisa, bem sincera, teve algum momento que você pensou assim, ai, vou desistir? Deve ter tido, mas eu nem me lembro. Porque assim, o meu Instagram, ele não é só profissional, ele tem a parte pessoal também. Então, se eu não tinha vontade de criar um conteúdo, eu conseguia relacionar tudo com o meu dia a dia. Isso é uma coisa que você orienta, não ter separar? Não, sabe por quê? Não no sentido profissional como nós, assim, autônomos, né? E que não tem o que a gente... Por exemplo, eu tenho empresa. Quem sabe que eu tenho empresa? Eu tenho a Hábitos Corpora, empresa de consultoria online. Quem que sabe? Ninguém sabe. Por quê? Porque eu prefiro não colocar uma empresa, porque eu acho que a empresa ela é uma coisa mais fria, né? Eu prefiro deixar o personagem dessa empresa lidar com isso. Então, eu mantenho com o meu nome, simplesmente se preciso fornecer uma nota, eu tenho a minha empresa para fazer isso. Mas eu prefiro que a Tânia faça. E aí para as pessoas enxergarem que por trás dessa empresa existe uma pessoa, existe sentimento, né? Existe tudo isso. E você que faz tudo? Faço tudo. No momento eu que estou fazendo tudo e até que eu conseguir eu vou fazer. Porque eu acho que isso que mantém a rede quente, de certa forma, né? E Tânia, assim, pra gente fechar então, que é a ideia, né, dessa matéria aqui, qual é a dica que você deixa pra gente, assim, que você deixa pra mim, que tá iniciando, que você deixa pras minhas alunas,
que estão iniciando, qual é a dica que você deixa assim pra gente? Nesse sentido assim de como eu começo, vale realmente a pena? Deixa pra gente assim umas dicas pra Então, gente. se hoje a pretensão é vender, né, através da rede social, a primeira coisa que eu indico, procure um bom curso de marketing. Porque assim, você vai aprender a usar isso. Cara, nós estamos fazendo marketing, tá? Quando você acorda, você está fazendo marketing, quando você posta foto do café da manhã. Tudo que você posta durante o dia é o teu branding, é aquilo que você apresenta para as pessoas, você se vende para as pessoas. Por exemplo, a minha rotina diária é uma venda. Então você precisa saber usar isso. Você tem um curso online, né? Você tem um grupo você monta, que fala só sobre o Instagram, né? Que falam sobre... legal, gente, bacana. Sim, é um grupo que só fala sobre o Instagram. Para quem está iniciando, quer ingressar e não sabe por onde, porque muitas vezes, gente, a gente acha que dá conta sozinho. Que é simples e não dá, tá? Porque assim, eu falo por mim, eu decidi que eu queria levar conteúdo, mas eu não sabia nem por onde começar, nem com que frequência postar, ainda estou aprendendo, não sei direito. Muitas vezes a gente pega dica daqui, dica dali, confunde, muitas vezes a gente se perde com tudo, então muitas vezes é legal seguir uma coerência. Então é legal seguir uma pessoa que vai te dando uma direção. Olha, começa por aqui, faz isso. E eu acho que o curso ele ajuda muito nesse sentido. Na verdade, aquele grupo ele é direcionado para saber mexer com o Instagram. Tem, por exemplo, como você lida com o algoritmo, né? Que não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa tão simples. Então, assim, eu não sei nada, Tânia. Não sei nada, tô começando hoje, só tenho a conta do Instagram aberta. Ou nem isso. Primeira coisa. Existe vai vender? Ou vai só usar para... Vou vender. Legal. Vai vender, certo? Primeira coisa é transformar essa conta de pessoal para comercial, tá? Porque a conta comercial ela tem muito mais ferramentas, você pode acompanhar as métricas, para você saber, né? Por exemplo, uma hora ideal para você postar, qual que é o gênero de público que você tem. Por exemplo, eu quero trabalhar com mulheres, né? Você com mulheres, micropigmentação. Então você precisa tornar esse teu público por maioria feminino, né? Lá você tem essas informações. Você precisa anunciar o teu produto. Você não vai viver só de orgânico, tá, gente? Isso é uma coisa que as pessoas têm que botar na cabeça, que natural nem planta cresce. Infelizmente. Então, assim, você vai precisar em algum momento do teu negócio investir. Guarde um dinheirinho para investir nisso, tá? Porque isso é muito importante. Mas isso tudo são etapas, São né? etapas. Tânia, mas para começar, transforma essa conta comercial. Sim. Que daí essa conta, lá eu mostro como é que faz para transformar essa conta de pessoal para comercial. O que você tem que alterar? Uma coisa também que eu gosto de salientar e conversar com as pessoas. Coloquem descrição na bio. Mas algo que seja claro. Eu tenho que entrar no teu perfil e saber exatamente o que tu está fazendo. Quem é a Cidiane? Entrei aqui, pô, já vi que você é micropigmentadora. As pessoas não podem ter dúvida, tem que ficar procurando muito isso. Você tem que estar claro. Você tem que chegar e estar claro o que você faz. Outra dica que eu dou. Não coloca os cursos que você fez na bio. Coloca qual que é o problema que vocês resolvem para essa pessoa. Elas não querem saber o curso que você fez, ela não conhece a instituição do curso que você fez, ela não sabe de nada sobre a tua área. Ela quer saber o que você vai fazer por ela. Depois você dá uma olhadinha na minha bio, tá? Bom, é isso que eu faço lá no grupo com quem entra, tá? A pessoa entrou no grupo, eu vou, olha, arrume isso aqui. Eu fiz curso não sei aonde, não sei aonde, fiz não sei aqui. E, tipo, eu não sei onde é essa tua instituição, eu não sei nem o que se trata aquilo ali. Coloca o que você vai fazer. Eu sou micropigmentadora, eu faço tal procedimento, tal procedimento, tal procedimento. Ponto. Porque aí é uma coisa clara, eu sei exatamente o que tu tá fazendo. Depois disso, você aprende a criar conteúdos, né? Você aprende a falar, depois você aprende a mexer com o algoritmo. É uma rede de relacionamento. Então, se você pensa em entrar no Instagram para não fazer nada, não conversar com as pessoas, não responder inbox, não responder comentário, não republicar as coisas que as pessoas publicam no teu conteúdo, no teu story, infelizmente tu tá no lugar errado, porque ali você vai ter que mexer o tempo todo. Alguma vez você viu eu zerar os stories?
realmente. E quando você tá lá, qual que é o primeiro bolinha que você enxerga, na maioria das vezes? Sabe que foi o que mais me chamou a atenção? Foi exatamente isso. Eu logo percebi a Tânia na rede social, logo que eu entrei, porque eu demorei bastante tempo para usar o Instagram. E a primeira coisa assim que eu percebi, até eu comentei, nossa, mas... E as pessoas me falam isso, a Tânia agora virou metida, hein? Poxa vida, agora ela fala demais. Porque, gente, lá entrava uns 10, E eu 20. nunca saio das primeiras bolinhas do teu Instagram. Isso. Por quê? Porque eu não paro de publicar. Ah, e tem Porque as isso é uma pessoas estratégia. perceberam. Porque, gente, isso é uma questão. Às vezes a pessoa não te critica na rede social. Mas fora ela vai te falar assim, ih, agora não sai do Instagram, e agora virou metida, virou blogueira. E aí começam os comentários, Eu não ligo né? Então, assim, não dá para as pessoas desanimarem em função disso, né? Então, gente, assim, ó, se você tá a fim de entrar na rede social, vale super a pena, ajuda muito profissionalmente, pessoalmente, desbloqueia, descubra quais são os teus bloqueios. Tem pessoas que têm mais facilidade de iniciar sozinhas, tem pessoas que precisam de ajuda. Se precisa de ajuda, cá estamos nós. Precisa de ajuda, procura aí quem entende um pouquinho. Eu tô fazendo isso, gente, eu tô colando em quem sabe, né? Pra gente poder aprender, pra gente poder quebrar essas nossas barreiras, os nossos medos, os nossos bloqueios e realmente expor, só vai desbloquear porque fazendo. assim, você acha que você não tem nada para ensinar? Ah, não, mas eu não tenho nada de interessante. Todo mundo tem algo para ensinar. Se você souber fazer um arroz bem feito, você tem algo para ensinar. Então, entra lá e tem pessoas que estão esperando. Se você tem aí 100 seguidores, são 100 pessoas que estão esperando você falar alguma coisa, você pra mostrar alguma elas. coisa, você ajudar em alguma coisa. Muitas vezes eu falei alguma coisa que pensei, isso aqui não ajudou nada. E alguém falou assim, nossa, Cid, aquele dia você postou aquela frase que eu li de manhã, foi a primeira frase que eu li de manhã. Eu não tava animada, acordei me desanimada, então eu vi motivou. aquilo e então eu segui o meu dia diferente. Exato. Cara, Então pode aí, fazer muita gente, diferença. então vamos lá, pessoal. Se você ficou com a gente até agora, é porque você tem interesse em ingressar na rede social e talvez você só não saiba como começar. Então não hesite. Se você acha que não consegue sozinho, procura ajuda. Ó, tá aqui a Tânia. Estamos aí com o grupo para ajudar, né? Olha, Começar do legal. zero no Instagram. Direcionando o pessoal. Vou deixar aqui o arroba da Tânia, claro, né? Só seguir lá. Só seguir lá, começa a seguir, pega umas dicas. Eu comecei observando, assim, tô ainda observando muito, mas é muito interessante ter alguém para poder te direcionar e para já começar a fazer certinho, porque muitas vezes a gente perde muito, né, quando começa Tempo, né? quando começa meio errado. Perdi talvez, né? Se tivesse na época alguém para me ensinar, né? Porque o marketing mesmo, de fato, eu comecei a estudar faz uns 2 ou 3 anos, né? Eu não estudava marketing, eu simplesmente fazia as coisas no automático, né? E foi muito importante para mim e foi uma das coisas que me ajudou a começar a vender de fato. Então, se você tem interesse em vender, em ganhar dinheiro com o Instagram, tem que começar, tem que estudar marketing, que você respira marketing, tá? Dá para viver só do Instagram, tá? Porque hoje eu vivo só do Instagram praticamente, eu tenho muito pouco presencial, já não tenho mais quase. Hoje eu comecei com consultoria, aí depois da consultoria eu comecei com os cursos, vender cursos presenciais, depois dos cursos presenciais eu comecei a mentorar professores de educação física, hoje eu vendo cursos online, então as coisas estão escalando e existem projetos muito grandes aí pro ano 2021 e tudo pelo Instagram, então E dá se pra fosse gente... lá atrás, você imaginava que Não. seria assim? Porque é um processo, né? É um processo. Porque é aquilo que eu vou encerrar o vídeo falando aquilo que eu comecei. A gente olha, se vocês entrarem ali no perfil da Tânia, você vai achar que a Tânia nasceu pronta, daquele jeitinho aí. Rola o feed, tá? Pode rolar todo o meu feed, tem muita coisa lá. Mas eu fiz questão de não apagar uma publicação sequer para vocês conhecerem a Tânia desde o início. É uma história que tá ali, então pode rolar que vai dar pra ver bastante Então coisa. muitas vezes você olha e vai falar assim, não, é porque ela consegue. Mas assim, todo mundo que tá aí, até tem, né, milhões começou aí de seguidores, todo mundo começou do mesmo jeito. Eu nunca vi nenhuma história de pessoas, até por isso que eu também, é uma ideia minha, eu pensava, não, eu não tô pronta, tenho ainda que
E, gente, eu pensei, vai de qualquer jeito mesmo, porque todo mundo começou de algum jeito, né? E assim que vai indo, tem que então não começar aos desiste pouquinhos, nesse né? sentido, tá? Então vale super a pena, pessoal, e espero ver vocês evoluindo muito aí na rede social e espero que a gente tenha contribuído, a Tânia pra mim contribuiu certeza. muito. Já vou sair daqui riquíssima, que, gente, vocês não fazem ideia, olha onde a gente tá filmando aqui, não é por acaso não, tá? Isso que vocês não viram o empenho que deu para nós mais do que Primeiro o empenho pra agendar, né? O empenho não pra dava certas fechar. datas. Aí fechou, não tem que ser nesse dia, nesse horário, que não tem Não mais. tem gente. outro. Aí a gente marca um negócio, eu tinha que pôr o making off aqui pra vocês acharem que não é simples assim. Vai que o Cássio gravou as bagunças ali, né? E vai dar boa o making off. Aí a gente mostra um pouquinho pra eles aí, pra ver quanto tempo a gente tá aqui tentando gravar esse negócio, tá? Demorou pessoal? pra nós conseguir. Então eu espero que a gente tenha contribuído aí com vocês. E, gente, agora quase o carro bateu aqui, tá? Eu tô de olho. Olha a promoção, olha o chapéu, Quanto que tá, amigo? tá só R$30. Mas hoje não, tá? Se quiser É mais a barato, realidade do negócio. já tem jeito. Rede social é isso, é a nossa vida aí, o dia a dia, é o que acontece. Você não acha que esse videozinho aqui a gente não tá em nenhum estúdio, não. A gente tá com o caminhão passando, o moço vendendo chapéu, o carro quase batendo na rotatória. isso E a aí. gente tá aqui pra mostrar Mas estamos isso. aqui funcionando. É isso aí, galera. Baixando o preço Muito obrigada, também. Cid, Eu que pela agradeço. oportunidade. É muito legal fazer isso contigo, ainda mais a gente se conhecendo há tanto tempo. Você conheceu a Tânia lá em Nova Itaberaba, né? Então, Nossa, era eu que tinha que agradecer. Olha, encerra o vídeo, gente, olha com que ela. legal. Gente, Agradecendo o senhor. Nossa, é gente, muito um bom ver a privilégio Cid enorme. aqui, Foi sabe? O Cássio também. riquíssimo, assim. São pessoas maravilhosas que eu conheço há muito tempo. A Cid já fui cliente da Cid em algum momento da minha vida, tá? Emprestei meus livros da faculdade. Você É verdade, começou- eu te É. devolvi aquilo. Sim, Depois, que susto. sim. Ela me emprestou, estudei muita coisa nos livros de fisioterapia, ela é fisioterapeuta, gente. Estudei muita coisa nos Trocamos livros figurinhas dela, trocamos já. figurinhas. Então é um prazer imenso pra mim estar aqui com vocês, tá? Eu acho muito legal isso, sabe? E só agradeço. Nossa, né? gratificante demais, assim, gente. E realmente, quando eu vejo pessoas que eu conheço crescendo muito profissionalmente, eu me emociono, porque é isso, sabe? A ideia é essa, é crescer junto. Então, a gente está aqui aprendendo uma com a Pessoas outra. E são muito, histórias. muito, muito, muito obrigada, Tânia. Assim, queria poder tirar mais momentos assim. Quem sabe a gente faz um Quem ao sabe- vivo um dia é. desses, né? Isso aí. Pra gente poder fazer. Ela me falou assim, ó, Dá só, né? muito like aí, dá muito Eu- like, que daí a gente também faz Isso, outro. aí, ó. Eu, gente, ela falou assim, quando eu chamei ela, podia fazer um negócio comigo. Sim, vamos fazer ao vivo. Eu, não, como assim? Então, quem sabe uma hora dessa a gente faz. Então, ó, se fosse. Nós fizemos sim. Se fosse a Cid ter me convidado para isso há 6 anos atrás, eu não toparia. Porque eu ia ter muita vergonha de estar aqui. Espero ter agregado aí pra vocês. Deixa um like aí pra gente, então, que vocês já viram que vale a pena. E a gente fica esperando o like de vocês também. Vamos fazer um ao vivo. Vamos fazer ao um. Fechou. Fica aguardando aí que a gente faz e bate. Ah, já manda dúvidas aí pra gente no direct, Isso, né? já deixa aí que depois Que a gente faz já a vai live a respeito das montando, dúvidas. E responde as dúvidas. Beleza? Certo? Um beijo a todos. Obrigada.